Eu fiquei curioso em saber que tipo de situação você e seu irmão viam dentro de casa. O meu irmão via uma criança andando pela casa. Eu lembro vagamente, minha mãe lembra, acredito que um pouco mais, mas eu lembro que o meu irmão, ele via crianças andando pela casa. Eu escutava barulhos do tipo panelas caindo. Às vezes a gente estava dormindo, a panela caía, aquele estrondo, todo mundo acordava assustado de madrugada, chegava na cozinha, cadê as panelas? Tudo no lugar. Tudo no lugar. Teve um dia também, ou melhor, todas as noites, era uma escadaria enorme até chegar à nossa porta. Você começava a escutar um passo, mas de uma pessoa tão pesada, que aquela pessoa vinha, tum, desde lá de baixo, mas era um passo distante, ele ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando. Quando chegava na porta de casa, aquele negócio parava. Só que a gente não via nada. A campainha de casa, nós tínhamos um problema, a gente morava de uma forma muito precária. A casa onde a gente morava era uma casa que, assim, chovia mais dentro do que fora. E era uma situação muito difícil de você passar dificuldades, passar necessidade, realmente. E nós tínhamos problemas com a parte de elétrica. A campainha não funcionava há muitos anos. Dava de madrugada, 3 horas da manhã, a campainha disparava. Então eram experiências que você pega e fala, opa, um dia minha mãe dormindo, deu um pulo da cama berrando porque ela sentiu uma mão gelada nas costas. E aí você vai falar, o que é isso? Que porra é essa? Você não tá entendendo. E aí minha mãe entra pro kardecismo em si para poder entender o que está acontecendo. E é onde ela começa a estudar o kardecismo, começa a estudar o espiritismo, começa a estudar o esperanto, que era na época, eu nem sei se hoje tem isso. O esperanto era uma língua dos espíritos. Não sei se hoje tem ainda. Você, eu lembro disso aí. Tem? Já ouviu falar? Não. Esperanto já. E minha mãe estudou aquilo durante muito tempo. E quando eu me vejo na federação, acompanhando algumas coisas com a minha mãe, eu começo a questionar por quê. Eu olho para aquilo e falo, tá, a gente vive uma vida de merda. O porquê que eu tenho que aceitar tudo com resignação? Eu tenho muito respeito pelo espiritismo, muito. Mas tinha coisas que eu questionava, assim como eu questionava algumas vezes a Bíblia, e minha avó pegava e falava assim, você... Minha avó não falava muito bem o português, pela educação que ela teve, era analfabeta, e ela falava, você não pode pensar assim, você tem que ter respeito. Mas, vó, isso não faz sentido. Então, a busca espiritual, assim, a espiritualidade, ela foi me puxando. Mas eu acho que é muito interessante você ter esse senso crítico. Porque, por exemplo, no espiritismo, que eu falo isso sempre aqui, eu acho que é uma religião que prega o bem, que faz a caridade para muitas pessoas. Porém, o próprio Allan Kardec falava que tinha que evoluir com a ciência o lance do espiritismo. E o Allan Kardec, naquela época, ele falava que os negros estavam pagando karmas, que eles não eram evoluídos como brancos, que eles estavam evoluídos para serem pessoas brancas. É uma coisa que eu questiono bastante, porque o Allan Kardec, ele estava no contexto temporal e ele podia pensar assim por causa do contexto temporal do que acontecia na época. Mas e aqueles espíritos evoluídos? Eles pensavam assim mesmo, que passavam essas informações para ele? E aí eu questiono o que tem de verdade nisso. Exatamente. Na revista, tem uma revista espírita, eu não tenho certeza do ano, eu acho que é 1930, não tenho certeza. Allan Kardec, numa passagem, ele fala o porquê dos negros. Eles são seres que eles vieram com uma limitação muito grande e que eles não tinham alma.